artigo. Vê só, o artigo é uma classe gramatical que acompanha o substantivo. Então, se existe um artigo, vai existir um substantivo posteriormente, tá bom? Para a gente entender de outra forma, o artigo tem o poder de transformar qualquer palavra em substantivo. E aí ele pode definir ou indefinir o mesmo, certo? Definir de que forma? Definir o gênero masculino ou feminino e definir o seu número, singular ou plural, tá bom? E já falando nisso, a gente tem, como falei anteriormente, dois tipos, né? Os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Os definidos aqui, vamos ver no material que eu passei para vocês. Os definidos, né? Definem ou individualizam, tá? Bom, a gente ter em mente essas duas palavras aqui, de forma precisa, os substantivos, certo? Sempre e vai existir essa relação de artigo com substantivo. Então vamos ver os exemplos aqui. A gente tem os artigos definidos, né? São poucas palavras, fácil de lembrar. Então a gente tem aqui, ó, o garoto foi jantar na casa dos pais. Então a gente sabe que o substantivo, quando a gente usa a palavrinha o, a gente sabe que o substantivo que vai vir vai ser o quê? Uma palavra no masculino, o e no singular, né? Quando a gente fala aqui, as meninas foram viajar, a gente sabe que quando tem a palavra as, o que vai vir na sequência? Uma palavrinha no feminino e no plural. Isso daí é assim, é bem elementar. A gente vê, a gente ter esses exemplos, mas pensar dessa forma de que palavra vai vir depois. Isso daí já é uma reflexão mais aprofundada do assunto que é o artigo, tá? Então vamos ver. Ah, em todos os exemplos aqui ó, que a gente tem, né, podemos notar a precisão, né? Ou seja, é muito preciso. De tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido, né? Isso porque ele determina a maneira exata, de novo, exatidão, precisão, prestação. O substantivo em questão, o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas. Assim fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido, que são essas palavras aqui que a gente vai vir na sequência do artigo, tá bom? O artigo indefinido, pessoal. O artigo indefinido determina de maneira vaga, né? Já está dizendo indefinido, indeterminada ou imprecisa, uma pessoa, um objeto, um lugar ao qual se fez menção anterior no texto. Então vamos ver como é que ele funciona. Vê, artigo indefinido, né? A gente tem os artigos aqui, que não são muitos. Tem a forma natural dele e tem a forma no plural. Temos os exemplos aqui. Então vamos ver. Em todos os exemplos acima, não está definido qual objeto, pessoa ou lugar, né? Um dia, ó, aqui, vê, quando uma pessoa fala, um dia iremos nos encontrar, mas que dia será, né? É um dia, tá perdido no espaço-tempo. A gente não sabe a precisão disso. Então,
quando a gente tem, por um lado, um artigo definido, dizendo de forma precisa as coisas, por outro lado, a gente tem um artigo indefinido que nos mostra a imprecisão das coisas, certo? Então, uma certa tarde saímos para caminhar. Que tarde foi essa? Né? Que ela não está definida, tá bom? Então é isso. Os empregos, né? O artigo sempre deve concordar com o subjuntivo em gênero e em número, tá? Sempre. Os artigos podem ser combinados com preposições, mas isso aqui, essa partezinha aqui, ó, a gente vai, assim, fica a nível de curiosidade, mas isso aqui é interessante a gente estudar quando for um momento de estudar preposição, até porque a gente ainda está nas classes nominais, tá? E variáveis. Quando a gente chegar nas classes invariáveis, aí isso aqui é interessante a gente estudar, já sabendo do conteúdo do artigo. De acordo com sua posição na frase, né? Os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em subjuntivo, aquilo que eu falei anteriormente. Como ela acompanha, né, naturalmente um substantivo, ela vai transformar, ela tem esse poder, né, de transformar as palavras em substantivo. Aqui, como a gente tem nos exemplos, vê, o andar de Elisa é muito sensual. Então, andar naturalmente é um verbo. Só que aqui, quando tem um artigo na frente, a gente substantiva a palavra que segue, tá? Essa palavra aqui se transformou em um substantivo. A gente estuda isso em formação de palavras dizendo que isso aqui é uma derivação imprópria ou derivação regressiva, onde uma palavra vira outra classe gramatical. Aqui, vermelho. Vermelho naturalmente seria um adjetivo, só que com o "o" na frente, ela se transforma em substantivo. Os artigos definidos aqui, ó, podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres, ou seja, a alma é imortal, ou seja, todas as almas são imortais, né? A goiaba é muito rica em vitamina, ela está fazendo menção ao grupo de todas as goiabas, certo? Na construção de frases, a utilização de artigos indefinidos deve ser moderada, de modo que o excesso de seu uso no texto provoca um inchaço ou uma redundância desnecessária, tornando-o deselegante e pesado. Então a gente tem que ter cuidado quando for usar os artigos indefinidos, tá? De qualquer forma. Apesar que seja uma classe gramatical assim fácil, de fácil entendimento, a gente tem que ter cuidado com o seu uso, tá bom? Bom se ligar nesse pontozinho número 5. O ponto 6, vamos ver. Para uma adequada coesão textual, antes do pronome de sentido indefinido, utiliza-se as palavras como tal, certo, tal. É certo, outro, né? Então, exemplos. Encontrei uma certa medalha na cômoda. Natália não encontrou um outro casaco, né? E o ponto 7. Artigo definido é usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Foi um presente te encontrar, né? A festa estava uma delícia. Então, assim,
frases exclamativas, perto de pronomes indefinidos, que também vai ser objeto de outra aula, e não usar ele de toda forma, tá bom? Basicamente isso, o artigo.